Eu queria chamar a atenção hoje para um negócio que está começando a ficar chato, mas sobretudo perigoso. Chato pela recorrência e perigoso porque por trás disso a gente tem vida, por trás disso a gente tem o futuro do país. A gente aprendeu no Brasil a fazer um negócio que é horroroso, que é tudo a gente politiza, né? Politizar a política, ótimo, né? Até porque a alternativa a politizar a política é judicializar, que é horroroso, e a gente vê no Brasil isso que é insuportável. Mas a policialização também da política é muito ruim, né? A gente viu na Lava Jato um negócio horroroso, né? A banditização da política. Mas a gente conseguiu politizar o judiciário, né? Já falamos disso aqui várias vezes, toda hora a gente chama atenção. O judiciário brasileiro tem alas. O judiciário brasileiro talvez seja um dos poucos judiciários do mundo em que quem perde ou ganha são os juízes, são os desembargadores, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente fala assim, o ministro fulano perdeu. Como perdeu? A ação não envolvia um réu? Não foi o réu que perdeu ou ganhou? Foi absolvido? Foi condenado? Não. A gente fala, a posição do Gilmar Mendes venceu, Fachin ganhou. Como assim, pô? Eles não estão lá para isso. Mas a gente conseguiu criar essa politização do judiciário, que é horrorosa, é um negócio revoltante. Toda hora vem um ministro da Suprema Corte Brasileira, é injusto até falar de uma forma assim generalizada, porque tem alguns que se comportam muito bem, quer dizer, admire-se ou não o trabalho da Rosa Weber, é difícil ver uma declaração dada por ela, né? Muito difícil. Ela vai trabalhar, volta para casa, vai trabalhar, volta para casa, fica falando o tempo inteiro, né? Mas o Gilmar Mendes fala o tempo inteiro, o Edson Fachin fala o tempo inteiro, o Marco Aurélio fala o tempo inteiro. São pessoas muito inteligentes, mas conforme o que eles falam, o Gilmar Mendes é uma ótima entrevista no Canal Livre no domingo. Mas aquela tensão que sai das falas, né? O posicionamento, o antagonismo que eles criam uns com os outros, cria um ruído que é complicado. Isso é a politização do judiciário. A gente politizou o combustível. Combustível agora é uma questão política. Mas não é uma questão técnica, não é discutido na esfera técnica, a gente politizou. Quando eu digo politizou, não é que os políticos é que discutem. Não, é assim, se você é bolsonarista, você pensa uma coisa sobre o combustível. Se você não é bolsonarista, você pensa outra. A gente levou para o combustível uma discussão política. O Supremo é a mesma coisa. Se você é bolsonarista ou petista, você age de um jeito. Se você não é, você age do outro. É um negócio complicado. E a gente vem politizando as coisas todas. A gente politizou a discussão da Previdência, a gente politizou a questão da reforma tributária, a gente politizou a reforma administrativa. E o que é dramático pela recorrência e perigoso, porque mexe com vida, é a politização da saúde. E a politização da saúde, sempre existiu uma discussão política da saúde, mas com a pandemia isso virou um negócio horroroso. E aí tem uma posição que é uma posição anti-ciência, né, que é a posição defendida pelo presidente da República. Precisa ficar claro que o vírus ele entra no corpo das pessoas, o vírus não entra na alma das pessoas, né? Precisa ficar claro que quem liga o respirador é o médico, não é uma força divina. Precisa ficar claro que pessoas de fé são tão contaminadas pelo vírus quanto pessoas que não têm fé. Prova é que o presidente Jair Bolsonaro, que é um homem de fé, foi contaminado pelo vírus. E várias outras pessoas foram contaminadas pelo vírus, pessoas que têm muita fé. Então, a fé não te protege do vírus. A fé pode te dar uma força interna adicional para você combater o vírus com a sua energia, mas a sua energia é mais o trabalho dos médicos. Porque só ficar na fé não funciona. Então, está faltando leito, está faltando remédio, está faltando equipamento, está faltando leito de UTI, leito de enfermaria. Então está faltando instrumento de trabalho. Nós entramos num colapso. Esse colapso ele é técnico, ele não é político. O número de pessoas adoentadas é maior do que o sistema é capaz de assimilar.
considerando que tem outras doenças que levam as pessoas para o hospital, considerando que tem acidentes de trânsito que levam as pessoas para o hospital, vem uma inundação de pessoas em estado grave de uma doença, e isso complica tudo. Aí, você só tem duas formas de lidar com o problema. Um é correr atrás de algo que te imuniza, que é a vacina. E a outra forma é afastar-se daquilo que te contamina, ou seja, o convívio com as pessoas. É horrível, mas a gente tem que ter vacina e a gente tem que correr atrás. E a gente tem que se afastar do convívio com as pessoas. Não adianta encontrar uma outra alternativa. Não, vamos fazer um convívio responsável. Tudo bem, vamos fazer um convívio responsável. A gente tem conseguido um convívio responsável? Não. Tanto a gente não tem conseguido um convívio responsável que o aumento de casos no Brasil impressiona o mundo. A gente assumiu a primeira posição em mortes, a primeira posição em casos no mundo. Outros países vão assumir essa posição mais para frente, conforme a gente avance na vacinação, mas está muito lento. Então nós estamos pagando um preço altíssimo sobre isso, por causa disso. E essa atitude faz com que a gente não discuta tecnicamente, e sim apenas politicamente e emocionalmente, tudo aquilo que deveria ser discutido tecnicamente. Funciona ou não funciona? É para fazer assim ou não é para fazer assim? Por exemplo, lockdown. A gente desmoralizou o lockdown. Porque a gente está chamando de lockdown tudo aquilo que não é. Porque o consórcio de governadores não se consorcia. Aí você tem a politização da maneira mais abjeta. Hoje, eu recebi da assessoria de imprensa do governo do estado de São Paulo um texto dizendo que o governador João Dória acompanha, nesta segunda-feira, hoje, a liberação de mais 3.300.000 doses de vacina do Instituto do Butantan para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas pelo Butantan chega a 20.600.000 doses. Até o final do mês, o Butantan entregará ao país 22.700 milhões de doses. Bom, aí o governador do estado de São Paulo foi a um depósito onde ele viu passar pallets e pallets de vacinas, que ele botou com a mãozinha dele assim. Aí ele dá uma entrevista coletiva, em menos de 3 minutos ele faz um pronunciamento, fala 19 vezes a palavra vacina, 12 vezes a palavra Butantan, fala São Paulo, fala Brasil, fala os brasileiros. Em menos de 3 minutos, faz um discurso político e sugere, ou deixa de informar, que o Ministério da Saúde está comprando as vacinas. O Butantan não está doando as vacinas para o Brasil. O Ministério da Saúde está comprando as vacinas. Foi um perereco, foi uma novela. O presidente da República disse que não ia comprar a vacina chinesa do Dória. O Pazuello, que no começo ia comprar vacina, depois não quis mais comprar vacina, voltou atrás. Esse panaca Zuelo, esse babaca Zuelo, é um desastre de ministro, que no final de semana ficaram discutindo a possibilidade de trocá-lo por uma pessoa séria. A pessoa séria parece que não vai querer ir porque é séria, enfim. Aí vai o João Dória, que está fazendo um trabalho muito melhor do que o Bolsonaro no combate à pandemia. O que ele faz? Ele vai faturar com a entrega física de 3.300.000 doses. Vai lá, põe a mãozinha no pallet. O pallet que está identificado assim, a vacina do Brasil. Para que isso? Com nominho, com loguinho, com não sei quezinho. Para quê? Para quê? Para que isso? Me diz, para quê? Por que precisa escrever a vacina do Brasil? Por que precisa ter tido uma criação publicitária em torno disso? Para faturar. Se não é para faturar, que ele explique. Se ele quer faturar, faturar o quê? Ele quer ser candidato a presidente da República? Ele quer usar a vacina para pavimentar o seu caminho ao Palácio do Planalto? Ele quer usar a vacina para pavimentar o seu caminho para a reeleição ao governo do estado de São Paulo? Qual é o mérito em fazer isso? Produzir a vacina, ir atrás da China, fechar o acordo, legal. Ele vai em todas as coletivas. Ele fatura tudo, tentando obter o máximo de exposição. Para quê?
Porque ele está comprometido com a saúde? Eu também estou comprometido com a saúde, Felipe Bueno, a Débora Alfano, você que nos escuta, todo mundo está comprometido com a saúde. Mas tem um cara que pode aparecer ou não aparecer. É o caso do governador de São Paulo, governador do Rio, governador do, né? Aí ele vai hoje, vai até o depósito para ser filmado ao lado de um pallet para dizer que entregou para o Brasil. Entregou o quê? Ele está doando com o dinheiro dele? É dele o dinheiro? É como o Bolsonaro quando falou assim, o meu exército não vai participar de nenhum lockdown. Que meu exército? Não é dele. O meu Ministério da Saúde não vai comprar as vacinas chinesas do Dória. O meu INSS, o meu Ministério da Saúde, o meu SUS. Que meu? Não é dele. Como o Butantan também não é dele. Então, como assim o governador João Dória acompanha a liberação de doses? Por que ele acompanha a liberação de doses? Porque senão o pessoal vai fugir com as doses, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 3 milhões e 300. Agora podem levar as vacinas para o Brasil. Ele mora perto do Brasil? São Paulo é o lugar mais perto do Brasil que existe? Então, é uma politização pequena. É um negócio... quer dizer, que o Bolsonaro está errado, eu não tenho a menor dúvida. Que cloroquina não funciona, eu não tenho a menor dúvida. Que o Ministério da Saúde, com esse pavoroso, talvez não, seguramente o pior ministro que esse país já teve na área de saúde, é um desserviço à nação, não tenho a menor dúvida. A responsabilidade por isso é do Bolsonaro, não tenho a menor dúvida. Se a gente tivesse agido mais cedo, talvez a gente estivesse no estágio melhor e com isso, vá um mês adiantado em vacinação, um mês ao ritmo de 1.500 mortos, dá 45 mil vidas, desculpa. Esse preço tem que ser colocado no colo de alguém. Não é um acaso, não, viu? Não é Deus quer. Deus não quer que as pessoas morram, não. Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas vivam. Todo mundo falando em nome de Deus. E quem é que vai falar em nome do Ministério da Saúde? Quem é que fala em nome da Presidência da República? Ninguém? É o senhor Jair Bolsonaro, o senhor general Eduardo Pazuello. E pelo governo de São Paulo, essa faturadinha diária do João Dória. O João Dória. Por que a popularidade do João Dória não cresce no Brasil inteiro? Porque as pessoas olham para ele e veem essas coisas, sentem essa exploração política. Ele tem todo o direito de faturar, mas também tem que pagar o preço pelo que está fazendo. Está exagerando. Agora, a discussão séria sobre lockdown, ele não faz. É um meio lockdown. O Zé Luiz da Atena todo dia mostra no Brasil Urgente, todo dia mostra as imagens de lotação nos pontos de ônibus, nos terminais. Aqui, o Felipe Bueno é o número 1 dessa discussão. Débora também participa disso e já comentou que adianta fazer. Você não entra no restaurante, mas empilha as pessoas nos terminais, nos pontos e tal. Isso é um tema que, aliás, a Band News FM vem discutindo desde o começo. Como que o governo pode resolver isso? Vai fazer um lockdown geral? Isso foi discutido com a sociedade? Não, não foi discutido com a sociedade. Isso foi sendo enganado. Os secretários vão embrulhando as pessoas, enrolando e expondo todo mundo à contaminação do vírus de uma forma irresponsável. Aí fecha o bar. Aí fecha o restaurante. Tá bom, fecha o restaurante, fecha o bar e as pessoas se acumulam nos pontos. Então a gente está selecionando quem é que vai ser contaminado. O cara que toma 2 goró não pode ser contaminado. Mas o cara que toma 2 ônibus pode. Então tomar ônibus pode, goró não. Qual é a lógica disso? Essa lógica não foi. Conta para os médicos para ver o que eles acham disso. Acham um absurdo. Então, ou a gente para de politizar essa discussão e passa a discutir tecnicamente o que é um lockdown de verdade. Queremos um lockdown? Não, não queremos. Tá bom, a sociedade não quer um lockdown? Ok, então nós vamos pagar o preço de não querer lockdown. Mas não dá para ficar na enganação. Não discute, nem faz o lockdown e desmoraliza o lockdown. O governante aparece e desmoraliza o governante. E exploração política, como essa cena de hoje, que para mim é emblemática. Governadorzinho de São Paulo com a mãozinha em cima do pallet de vacina. O que é isso? Ele está abençoando a vacina? Isso é um escárnio, um absurdo. Só porque ele está contra a posição do Bolsonaro, isso não legitima para fazer exploração política.
Os dois estão errados, mas estão tão redondamente errados que a popularidade do Bolsonaro cai e a do João Dória não sobe. Parece que estão ligados por uma bola de ferro. Os dois sendo percebidos como pessoas que não estão trabalhando da maneira correta. Por causa da exploração de um e por causa da cegueira do outro aos fatos da ciência. Então, ou a gente vence a politização da área de saúde, ou então o vírus vai ganhar essa batalha. Por enquanto, o vírus está ganhando essa batalha da gente. A vacina precisa chegar logo. E sem essa exploração, sem essa apropriação, sem essa privatização individual para tentar buscar o benefício político eleitoral, que é uma vergonha. É como dar casa e entregar 2 casas e fingir que está fazendo o maior plano de habitação do mundo. Essa é a especialidade brasileira. Aquele que nunca foi nada e que entrou agora e falava que era gestor e que era diferente, está fazendo igual. Igual e ampliado, porque é de um estado grande, está podendo fazer as coisas grandes e isso é muito errado. Bom, só para lembrar, 19 vezes ele falou a palavra vacina, 12 vezes Butantan, 7 vezes São Paulo, tudo no momento em que ele foi lá ver 3.300.000 doses de vacina saírem como se ele não tivesse lá, essas vacinas fossem ser jogadas na sarjeta. Absurdo.